Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Pró-Paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas à audiência online e virtual de nosso culto carismático que realizamos para nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sintam-se também agraciados e agraciadas pelas bênçãos que todos nós que fazemos a Paróquia Cafarnaum vivenciamos em momentos como estes. Somos o corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva, que é a cada dia preparada para o grande encontro com o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. E não esqueçam que somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados por Cristo, para que nossa condenação não nos impeça de sermos adotados por Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos as capacidades para desfrutar ao máximo de Deus. Deus Pai nos abençoe sempre por meio do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Declaramos que aqui, em a glória do Senhor,
Ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz e glorificava Deus. Destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Se o que acabou dói em seu coração, te maltrata tanto, que decepção. Você já fez de tudo para se erguer, achas que é teu fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Chegou o momento esperado das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que a mesma deve andar, e depois de um pouquinho mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama Abraão sai para o resgate. O verso para decorar está no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 23, e diz: não aceitarei nada do que lhe pertence. A mensagem é: ajudamos os outros por amor.
Quem ajuda você quando você está com medo? Abrão ajudou Ló quando os inimigos dele o capturaram. Veja como foi mais ou menos. Abrão estava sentado à porta da sua tenda, aproveitando a brisa fresquinha. De repente, ele se levantou, colocou a mão na testa para tentar se proteger do sol. E ao longe ele viu um homem se aproximando e saiu para encontrá-lo. Oh, Abrão, houve uma grande batalha. O rei de Sodoma e outros 4 reis foram guerrear contra seus inimigos. Abrão ficou preocupado. O seu sobrinho Ló morava em Sodoma. E o que aconteceu? O rei de Sodoma e outros 4 reis perderam a batalha. Os reis inimigos devastaram Sodoma e toda a outra cidade. Levaram tudo embora: alimento, ouro, animais e o povo. Também levaram seu sobrinho Ló e a sua família. Então, Abrão saiu para orar e pediu orientação a Deus. Logo depois, Abrão reuniu seus soldados e contou a eles sobre um plano de resgate. 3 vizinhos com seus homens se uniram a ele. Eles procurariam os reis inimigos e os seguiriam, mas esperariam para atacá-los quando eles acampassem à noite. Naquela noite, eles surpreenderam os reis inimigos. Os reis, assustados, fugiram e deixaram para trás o ouro, o alimento, os animais e o povo. Tio, como estou feliz em ver você aqui! Vamos para casa. Então, o povo ajuntou o ouro, o alimento e os animais e seguiram Abrão, pois ele tinha ganho a batalha. A vitória dava a Abrão o direito de ficar com aquelas pessoas e tudo que pertencia a ele se ele quisesse. Quando se aproximaram da casa de Ló, 2 homens foram encontrá-los. Um deles, Melquisedeque, era rei de uma cidade chamada Salém e sacerdote de Deus. Ele levou alimento para Abrão e seus homens. Ele abençoou Abrão e disse: O Deus Altíssimo entregou seus inimigos em suas mãos. Abrão sabia que Deus havia lhe dado a vitória. Ele estava tão agradecido que resolveu dar o dízimo de tudo a Deus. Separou 1 em cada 10 animais e 1 em cada 10 peças de ouro e entregou ao sacerdote Melquisedeque. O outro homem, rei de Sodoma, disse a Abrão: Dê-me o povo de volta e fique com todas as coisas. Ele sabia que tudo pertencia a Abrão porque ele tinha ganho a batalha. Mas Abrão não queria nada daquilo. Eu não fui à batalha para me enriquecer e não aceitarei nada do que lhe pertence. Abrão pediu apenas o alimento que seus homens já haviam comido e algumas coisas para partilharem com os vizinhos que os ajudaram. Abrão estava feliz por ter conseguido ajudar os outros por amor. Nós também podemos servir os outros por amor. Graça e paz para a paróquia Cafarnaum, uma bênção no meio do povo de Deus. Essa proparóquia tem feito coisas maravilhosas, tem frutificado para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor. Meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para o seu povo está na epístola, na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 1 ao 6. E eu vou ler para vocês. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós
desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Bom, meus irmãos, essa palavra ela é simplesmente reveladora. Mas antes disso, eu quero ter um tempo de oração com você, para que essa palavra ela faça sentido, ela venha a de fato o Espírito Santo ministrar o seu coração. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor Deus de todo amor, misericórdia e graça, Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Sobre o Senhor está o domínio, o poder e toda a riqueza, Pai, de milhares e milhares de bênçãos do céu para todos nós. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que as Tuas bênçãos, as Tuas consolações sejam sobre nós, Pai, iluminando a nossa mente, para que essa palavra seja transformadora, Pai, para que essa palavra frutifique, seja viva, seja eficaz nos corações dos Teus filhos, Pai. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, interessante, ele dava sempre graças a Deus. E isso é extremamente importante. E ele deu graças nesse momento porque essa igreja estava frutificando. E isso é muito importante. E a igreja de Colossos era uma igreja que estava sendo corrompida por ensinamentos errados. Alguns judeus estavam infiltrados nessa igreja, fazendo distorção daquilo que o apóstolo Paulo estava pregando, estava ensinando, e estava causando muita contenda, muita confusão ali naquele ambiente. E era interessante porque não tinha a ver ali com os romanos, não tinha a ver com outro tipo de povos. Não eram outros povos que estavam deturpando a mensagem. Não era grego, não era romano, não era nada. Era o próprio povo de Deus. Eram os próprios judeus que estavam revoltados porque as pessoas estavam conhecendo o Messias, estavam conhecendo essa palavra transformadora de Deus, esse Cristo ressurreto, cheio de graça e cheio de amor. E isso estava causando revolta porque o judeu queria viver pela lei. E quando Jesus vem, ele faz uma ressignificação da lei. Jesus, na verdade, ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para ressignificar a lei. Ele veio para acabar com o pecado dominando sobre você. Ele veio para acabar com o domínio do pecado. Ele não veio para acabar com a lei. Ele ressignificou a lei e acabou com o domínio do pecado sobre aquele que está em Cristo, que é nova criatura. Amém? Amém. E no versículo 6, diz assim, que eu acho muito interessante esse verso 6, que ele diz assim: agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês. E aí vem a parte mais importante. Desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça. Porque às vezes a gente ouve, mas não compreende. Por isso, da minha oração antes, e querendo e desejando que o Espírito Santo ministre ao seu coração, como ministrou ao meu coração, sobre essa verdade viva, essa verdade do Evangelho. E o que a gente precisa entender é sobre esse propósito. Qual o propósito para as nossas vidas? E eu acho interessante que em outro livro, agora no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 2 ao verso 11, eu quero ler para vocês, que diz assim, é uma passagem bastante conhecida de vocês, mas eu quero ler. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando
para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. E aí para mim vem a parte mais importante: vai e não peques mais. Então, nesse contexto que Jesus está falando com essa mulher pecadora, adúltera, tem uma chave aí para a gente entender sobre essa graça, né? Jesus ali, ele sabia que aquela mulher era pecadora, assim como ele sabia que todos ali também tinham pecado. Mas o mais importante a gente entender é que quando Jesus está falando para aquela mulher: onde estão os que te condenavam? E ela olha e não vê mais ninguém. Ele diz: eu também não te condeno. Mas essa parte final, vai, não peques mais, isso é uma chave que a gente precisa ligar. Porque, veja, está falando de santificação. Uma vez que a gente agora encontra esse Cristo, que a gente vive para esse Cristo, não temos mais como viver da mesma forma como antes. Não dá para a gente receber um perdão desse, que era pego em adultério. E eu sei que muitos de nós somos adúlteros. Muitos de nós fazemos adultério com a aliança que nós fizemos com Deus. Nós adulteramos porque colocamos em primeiro lugar outras coisas que não o reino de Deus. Então, essa graça que veio nesse momento para essa mulher através de Cristo é a mesma graça que veio para você e para mim quando nós conhecemos a Cristo. E a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas também existe uma palavra de perseverança nessa fé, que a gente não deve viver pondo à prova, a gente não deve viver no limiar, no limite, nessa linha desse perigo iminente de fazer algo que está fora da vontade de Deus. Então, há um teólogo alemão que eu gosto muito, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele fala que a graça, apesar de ter sido de graça, ela não foi barata, porque pagou um alto preço. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Um preço alto, sangue derramado naquela cruz, porque foi uma morte horrível. A morte de cruz, para quem não tem conhecimento, era a pior morte daquela época, que era uma morte sofrida, uma morte lenta, era uma morte onde você de fato ia se esvaindo. Então isso era uma coisa terrível, e Jesus morreu essa morte por mim e por você. Então a gente precisa virar essa chave de responder a essa graça. Por que nós temos que responder a essa graça? Porque essa graça ela não vem apenas para nos dar essa paz, essa libertação do pecado só. Ela vem nos transformando. Essa é uma graça transformadora. É uma graça transformadora. Guarde isso no seu coração. Essa graça, ela não é à toa. É uma graça que transforma, que muda, que quebra paradigmas, que muda a história, que muda a vida. E aquilo que a gente fazia antes de conhecer a Cristo, nós não vamos fazer mais. Aquilo que é de errado, nós não vamos fazer mais, porque essa graça ela vai ministrando ao meu e ao seu coração. Essa graça ela vai mudando o conceito. Essa graça ela vai tirando essa condição minha de viver conforme a minha vontade para viver a vontade do Senhor. Você entende o que essa graça faz? Ela transforma, ela muda.
Jesus já veio cumprir essa lei. Aquele povo vivia pela lei e muitas vezes nós hoje vivemos pela lei. Queremos ser olho por olho, dente por dente, e Jesus veio mudar. Jesus veio ressignificar essa lei. Sabe como? Essa mulher, ela foi pega em adultério. Mas ela foi pega em adultério com outro homem. Então existia o homem daí. Cadê o homem nessa história? Que não está aí também. Então, eles foram pegos em adultério. Então eles eram passivos de morte, tanto o homem quanto a mulher. Então, neste contexto da lei, há uma condenação para aquele que era pego em adultério. Mas se a pessoa adulterasse e não fosse pega em adultério, a lei de nada valia, porque tinha que ser pego. Aí Jesus vem ressignificar. Jesus está dizendo assim: olha, antes, se você apenas fosse pego em adultério, você era sujeito à lei. Mas agora eu estou mudando essa lei. Eu estou ressignificando essa lei. Eu estou dizendo que se você apenas pensar em adulterar, você já cometeu o adultério. Então você entende como é muito mais profundo, como é muito mais real esse evangelho vivo do nosso Senhor Jesus? Você precisa ser transformado, você precisa ser mudado. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, e ele diz assim, que nós temos que ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma virada de chave. Nós não temos que nos conformar com esse mundo, ou seja, como a gente vivia antes. Nós temos que não nos moldar a esses padrões naturais que querem distorcer a verdade bíblica, que querem viver um evangelho totalmente deturpado, totalmente mentiroso, quando na verdade Cristo prega um outro evangelho, um evangelho de mudança, um evangelho que transforma a vida. Esse é o evangelho de transformar. Nós não somos transformados para viver da mesma forma. Literalmente nós nos transformamos. Vocês compreendem isso? Então é muito maior, é muito mais adiante, é muito mais profundo. Então a graça, volto a dizer, a graça não veio nos libertar da lei. A graça veio nos libertar do domínio do pecado. Então quando você é achado de Cristo, você é liberto do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Você agora, na autoridade do nome de Cristo, você tem domínio sobre o pecado. Vocês entendem isso? Como é muito mais profundo? Ah, pastor, mas nós somos humanos, pecadores. Sim, isso não é um voucher para que você fique no pecado. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que se você pecar, e você vai pecar, você tem um justo juiz que vai julgar a sua causa, vai julgar por você, que compreende o seu pecado, que compreende a sua fraqueza, que compreende a sua limitação e que é capaz de estar próximo a você, que é capaz de lhe amar, que é capaz de lhe perdoar, esquecer o seu pecado, desde que você esteja com o coração puro, com o coração ali, arrependido, dizendo: Senhor, eu me arrependi, como o rei Davi. O rei Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele disse: Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei, Senhor Deus. Então Deus viu um coração arrependido do rei Davi e o perdoou, e Davi virou o grande rei Davi. Gerações e gerações foram abençoadas através daquele homem, por conta daquele coração arrependido. Não um coração que não era capaz de pecar, mas um coração que era capaz de se arrepender do pecado. Davi virou a chave, Davi achou essa graça. Davi achou-se graça diante de Deus. E é exatamente assim que acontece. Então é isso que eu quero que vocês compreendam nesse dia. Não se amoldem por esse mundo. Não vivam pelo que esse mundo vive, mas sejam transformados. Tenham sua mente transformada pelo poder dessa graça que transforma. Se você já conhece a Cristo, já aceitou a Cristo como seu fiel e suficiente Salvador e Redentor, seu Rei, faça isso. Entregue-se cada vez mais a Cristo. Se você ainda não aceitou esse Cristo,
Se você ainda não o conhece, eu oro a Deus. Eu quero terminar com essa oração para você que ainda não conhece a Cristo, para que o Espírito Santo de Deus revele esse Cristo vivo, verdadeiro, ressurreto, com essa graça maravilhosa e transformadora na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos entregar a sua vida e a nossa vida a Deus neste momento. Faça isso com consciência, faça isso com um coração alegre e faça isso agora de todo o seu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Deus, Tu sondas o coração dos Teus filhos, Tu conheces o mais profundo, Deus. Tu sabes o íntimo do coração de cada um. E nós queremos Te pedir agora para o Teu Espírito Santo, o Consolador. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a vida dos Teus filhos, ministrando, cuidando e tratando dos corações. Aquele coração que ainda está indeciso, Pai. O Teu Espírito Santo ministre, transforme, faça essa graça ser mudança, ser transformadora na vida. Que ele aceite a Jesus como o único suficiente Salvador, Rei, Redentor na vida. Eu oro assim, Pai, unindo a minha oração com a oração do Teu povo, no nome do Teu Filho Jesus, que todos sejam achados por Ti, para a glória do Teu Pai. Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Fiquem na paz, meus queridos. Que Deus os abençoe. Se você conhecer essa canção, pode cantar. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim, 1000 vezes eu prefiro quem? O meu Jesus, e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos,
o meu Jesus e servi-lo até o fim. Diga comigo. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim, 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim, 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Eu não quero milhões, eu não quero riquezas, não. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Louvado seja o nome do Senhor.
irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.